Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais, queridos visitantes, querida irmã que vem nos alegrar com a presença, com a saúde. Bom, seja mais do que bem-vinda. Estamos felizes com a visita da senhora aqui conosco. Deus seja louvado pela sua congregação e também pela sua vida. Estamos aí refletindo e acabamos de ouvir os bonitos conselhos que São Paulo deixou na primeira leitura de hoje, que acabamos de ouvir, aos Colossenses. 3 pontos, são marcas importantes que ele deixa e que, se praticarmos no nosso dia a dia, nós vamos ser felizes, nós vamos ser corajosos, nós saberemos nos deixar conduzir pela força da palavra de Deus e assumirmos o nosso compromisso. A primeira recomendação que São Paulo deixa aos cristãos lá de Colosso é levar uma vida digna. Levar uma vida digna. Depois, ele ensina aquele povo que toda pessoa deve produzir frutos bons de boas obras. Frutos de boas obras. E depois ele fala também que é preciso crescer no conhecimento das coisas de Deus. Esses 3 pontos são fáceis de serem vividos por nós, são fáceis de serem praticados por nós. A maneira que São Paulo utilizou para evangelizar aquele povo numa de suas viagens. Então vamos tomar cada uma dessas considerações para pensarmos e concluirmos se de fato nós estamos também abrindo o nosso coração e abraçando esta causa do reino de Deus.
levar uma vida digna. O que é levar uma vida digna? Levar uma vida digna significa estar tranquilo, tranquila diante de Deus, diante do próximo, diante da própria consciência. E quem leva uma vida digna sempre tem vontade de não desanimar, sempre tem garra, sempre tem coragem. E é por isso que Jesus no Evangelho mostra aos discípulos que é preciso ter uma vida digna para avançar em águas mais profundas. Isso quer dizer serem capazes, sermos também capazes de anunciarmos a sua palavra, pois foi por meio de sua palavra que ele ensina a eles que é preciso avançar em águas mais profundas e, partindo deles, exercer a atividade também movidos pela palavra. Saibamos ter uma vida digna diante de tudo aquilo que realizarmos, com a consciência tranquila, sabendo que não estamos sozinhos, Deus está conosco. Quem leva uma vida digna tem a alegria de produzir frutos de boas obras. Isso quer dizer, toda caminhada que nós realizamos, toda caminhada que nós realizarmos, ainda mais quando estamos vivendo como Deus quer de nós, realizando a sua vontade, nós vamos espalhando pelo caminho por onde passarmos boas obras. Quem tem Deus e quem tem o temor de Deus nunca quer ser instrumento de más obras, mas quer ser sim instrumento de boas obras. E é fácil ser instrumento de boas obras. Nós vimos isso no domingo próximo passado. Coração tem que ser local de coisas boas. E são essas coisas boas que nos ajudam a termos uma vida digna e espalharmos por onde passarmos o bem, a justiça, a fraternidade e o amor. E só desta maneira que nós vamos ao terceiro ponto, estar sempre atentos no crescimento do conhecimento das coisas de Deus e de Deus. Porque se a gente estiver no caminho errado, nunca nós vamos ver que Deus está ali presente. Se nós formos instrumentos da maldade, nunca nós vamos ver o dedo de Deus ali. Mas se nós formos instrumentos do bem, nós vamos conhecê-lo, nós vamos ver, vamos sentir a sua presença, vamos caminhar no seu amor e vamos ser do seu amor também instrumentos. Guardemos essas considerações que São Paulo apresenta aos cristãos lá de Colosso, aos colossenses, para que a gente conheça verdadeiramente a nossa missão, o nosso compromisso como filhos e filhas de Deus. E quando Jesus pede aos discípulos, lançai as redes, avançar em águas mais profundas, é justamente isso que São Paulo ensina. Quanto mais nós estivermos enraizados no amor de Deus, mais nós vamos querer conhecê-lo mais. E o conhecendo, nós saberemos que vale a pena estar nesta direção e valeu a pena termos escolhido os caminhos das coisas de Deus. Para avançar em águas mais profundas, é preciso ter coragem. Para avançar em águas mais profundas, é preciso não somente ter coragem, mas deixar-se conduzir pela força da palavra de Deus. Conduzidos por esta força, irmos sempre no bom caminho e não permitirmos que nada nos impeça de fazermos a vontade de Deus e de cumprirmos as nossas responsabilidades de seguidores de seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.